uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, a cada manhã te agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Hoje celebramos culto domingo de Pentecostes. E celebramos em nome de Deus, este Deus que é o nosso protetor, aquele que conosco está a nos consolar. Assim celebramos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilho palavras do Salmo 138 que diz: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração e canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Sim, que Deus, por meio de teu Santo Espírito, continue sua obra em nós. E assim, em oração, nos achegamos a Deus. Oremos. Senhor Deus, tu enviaste o Espírito Santo aos discípulos, dando-lhe força, coragem e ânimo para testemunhar teu agir amoroso e salvador em Jesus Cristo, nosso Salvador. Dá que o mesmo Santo Espírito, o qual nos lembra e revela que somos teus filhos e tuas filhas e herdeiros de teu reino. Que este Espírito nos fortaleça na fé, no amor, no servir-te, compartilhando a tua generosidade generosamente. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, Espírito Divino, grande ensinador.
Ouçamos a palavra de Deus conforme a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 17. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui na bela igreja do Espírito Santo, toda pessoa que adentra na igreja logo visualiza os 5 belos vitrais que nós temos aqui na igreja. E nesses 5 vitrais, 3 deles retratam as grandes festas da fé cristã. Natal, nascimento de Jesus, a Páscoa, a ressurreição de Jesus e o vitral de Pentecostes. Depois do Natal e da Páscoa, Pentecostes é a terceira grande festa cristã e que nos lembra da terceira pessoa da Trindade, Deus e Espírito Santo. No entanto, muito diferente do que Natal e Páscoa, em torno de Pentecostes não há um grande alarde, não há propaganda alguma nos meios de comunicação, as lojas não oferecem sugestão de presentes. E eu até acho que é bem compreensível isso. Pois línguas de fogo, pomba ou vento dificilmente conseguem ser transformados em objetos a serem comercializados. Mesmo não sendo tão festejada, Pentecostes é uma festa muito significativa e importante na igreja cristã para as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. E escutando a palavra de Deus para nós hoje por meio da carta aos Romanos, percebemos primeiramente que o Espírito Santo nunca é uma conquista nossa ou uma posse nossa. Nós ouvimos de maneira bem clara: o Espírito que vocês receberam torna vocês filhos de Deus. O Espírito Santo é sempre uma dádiva de Deus em nossa vida. O Espírito Santo recebido no batismo, quando você e eu, quando nós fomos chamados pelo nome, é um maravilhoso presente gracioso de Deus para conosco. E como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são o nosso mesmo Deus de amor, sabemos que o Espírito Santo age, atua em nós e por nós, como Ele o desejar, mas nunca diferentemente de como Jesus agiu. É Jesus quem ajuda a discernir o Espírito Santo de outros espíritos, ou quem revela às pessoas se elas são guiadas pelo Espírito de Deus ou se elas o querem guiar e determinar. Aliás, é bom ouvirmos novamente: o Espírito que vocês receberam torna vocês filhos de Deus. O Espírito nos revela que nós somos filhos, filhas de Deus, e não senhor sobre o seu agir. Ah, como é bom sabermos que somos filhos e filhas de Deus.
E filhos e filhas de Deus podem e devem falar, conversar com o nosso Pai Celeste. Orar ao nosso Paizinho querido. Paizinho querido. É isso que a palavra aramaica Abba, que Paulo utiliza nessa sua parte da carta aos Romanos, significa. É o Espírito Santo que nos dá este sentimento, essa sensação de aconchego. Eu sou filhinho amado de meu Paizinho Celeste. E do amor de meu Paizinho Celeste, nada, nem ninguém pode nos separar. Como Paulo vai testemunhar logo adiante, no mesmo capítulo 8 de Romanos. E irmãos e irmãs, seu Espírito Santo nos dá essa comunhão, essa relação tão íntima, próxima com o nosso Pai Celeste. Mais um outro maravilhoso presente, mais uma outra maravilhosa notícia nos é dada. Pois se somos filhos, filhas de Deus, e nós o somos, então nós também somos herdeiros com Cristo. Com Cristo, nosso Senhor e Salvador, recebemos a ressurreição para a vida eterna no reino dos céus. Essa é a nossa herança, nossa certeza com Cristo, pois fomos feitos filhos e filhas amadas de Deus. Mas com Cristo também vivemos sua cruz. Isso significa que enquanto vivemos na esperança da salvação eterna, continuamos inseridos em nossa realidade, neste mundo, que ainda está marcado pelas forças do mal. Isto é, pelos poderes de morte, que continuam presentes e dominando a nossa realidade terrena. E assim como Cristo foi morto por estas forças que se opunham ao Espírito de vida, que ele demonstrava em palavra e ação, da mesma forma nós continuamos expostos às forças do mal. Por isso, ser guiado pelo Espírito de Deus não significa estar livre de todo e qualquer sofrimento. Pelo contrário, ser movido pelo Espírito de Deus é ter a orientação e a força para enfrentar as forças do mal e carregar a sua cruz. Dias atrás eu li uma frase que dizia o seguinte: a gente não pode impedir todo o mal deste mundo, mas a gente deve tentar. A gente não pode impedir todo o mal neste mundo, mas a gente pode tentar. Como? Com a força que vem do Espírito Santo de Deus, o nosso Deus da vida e pela vida, que nos ama e tem o seu reino preparado para nós. E até lá, seguimos em oração e na certeza de sermos herdeiros, termos sido agraciados com a salvação, nos dedicando no servir e no fazermos boas obras, sob a orientação do Espírito Santo. E as obras, os frutos do Espírito Santo são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, como lemos em Gálatas capítulo 5. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus lhe guie, meu irmão e minha irmã, lhe guie a partir de seu poder, para que você, mais do que saber, sinta-se amorosamente filhinho, filhinha amada de Deus, e que com Cristo vivamos e sejamos glorificados. Até ali, em gratidão,
vivamos e sirvamos ao nosso Paizinho Celeste, compartilhando sua generosidade generosamente. Que assim seja. Amém. E também animamos, convidamos a ofertar para o Fundo de Missão no país, o Mero Severo Pinto. O Mero Severo Pinto foi pastor na nossa igreja, foi vice-presidente da nossa igreja e lamentavelmente veio a óbito após servir um tempo na África. E em homenagem a ele, por sua dedicação na missão, criou-se esse fundo para apoiar a missão de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a sua gratidão em forma de oferta, possa ir em favor do Fundo de Missão no país, o Mero Severo Pinto. Deus abençoe as dádivas, abençoe a sua vida e o bom uso das ofertas. Também mais um convite todo especial para quarta-feira, dia 11, às 19h30, nós temos um culto voltado para os casais especialmente. Ali desejamos trazer a bênção de Deus para os casais. Então todas as pessoas são convidadas a virem celebrarem neste culto e aos casais proporcionar a bênção de Deus. E um outro convite especial é para o próximo sábado, aqui na Bela Igreja do Espírito Santo, teremos um grande concerto com o Cantos Firmos de Florianópolis, às 19h30. Fica o convite para o culto com bênção para casais na quarta-feira e o grande concerto no próximo sábado. E assim, nos achegamos agora a Deus em oração. Senhor, Teu Santo Espírito de vida está em nós. Dá que o Espírito de vida contagie, anime a nosso espírito de vida com esperança, com ânimo, força diante do tempo presente. Que o Espírito de vida vença o medo, livre da ansiedade onde ela há.
Abba, Pai Celeste, nós te agradecemos, pois de ti vem nossa capacidade de superarmos as tribulações que nos cercam. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso entregamos nossas vidas a ti para que o Senhor a cuide. Entregamos a vida das pessoas de nossa família, das pessoas da nossa comunidade, a vida das pessoas que nós amamos. Senhor nosso Deus, no mundo há muitas pessoas que sofrem por diversas causas: a exclusão, o individualismo, a intolerância, a falta de empatia, a falta de cuidado amoroso pela vida em todos os cantos do mundo. Que teu amor enlace e transforme vidas. Que em nós se mostre o testemunho dos frutos de teu Santo Espírito. Espírito de vida, vivificador, te agradecemos pela vida, pelo nosso viver e pelo que somos e temos. E bênção é o que sentimos por sermos parte de tua igreja. De que a nossa comunidade sinta nosso comprometimento como teus filhos e filhas. Que como membros busquemos a orientação de vida e sentido de vida em tua palavra, a qual é luz e caminho para o nosso viver. Dá que sejamos igreja na comunhão da oração, na solidariedade, no importarmos uns com os outros, nas mais diferentes fases e idades da vida. E não nos deixes esquecer que somos instrumentos em tuas mãos, que somos teu amor, teu consolo, tua paz, tua justiça, onde quer que atuemos. Isto a ti oramos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual assim ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. E até nos encontrarmos, que as mãos sempre eterna de Deus seja contigo, assim como o nosso abraço carinhoso na paz de Cristo em você nós deixamos.